Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou colorir com vocês esse cardzinho aqui dessa ilustração autoral, tá? Desse ursinho. Eu já fiz uma prévia aqui, já fazer um pouquinho do fundo. Eu estou usando aqui esse papel um pouco mais, uma altura mais alta da Canson, tá? Ele tem uma leve textura, que eu gosto de usar bastante. Ele não é um branco, é tipo um cremezinho. Para fazer o colorido eu vou usar os lápis da 3, tá? Para fazer o pelinho dele, eu vou utilizar, ó, vou usar essas cores aqui, que é o areia, o canela, o nude e aqui o tom chocolate, que é tipo um sépia, tá? Em algumas partes eu vou utilizar o laranja e o amarelo sol. E o cachecol dele eu vou usar os tons azuis aqui, ó, o azul claro e o azul real. Vamos começar aqui pelo potinho. Eu vou limpar um pouquinho mais. Eu vou usando aqui a minha borracha limpa-tipo, tá? Vou tirar um pouco dessa parte da marcação do grafite. Deixar o mais fraquinho possível, tá? Eu gosto muito do limpa-tipo porque ela retira o grafite sem machucar muito o papel. E ela é super maleável, é fácil de trabalhar. Então, em algumas árvores podem modelar ela, né? Áreas pequenas, por exemplo. Ó. Aqui. Vou reservar. Eu vou começar fazendo aqui o peitinho dele. Ó, já tá bem no restinho. Ainda bem que eu comprei aqueles lápis os tons pastéis que são maravilhosos. Tem uma cor bem parecida com essa. Eu vou começar aqui aplicando, fazendo um fundo, tá? Aqui a parte do peitinho eu vou fazer mais clara. Então eu vou aplicar em toda a parte do meio aqui. Eu posso usar várias direções aqui só para fechar um pouco mais. E vou descer pela parte do braço até aqui. Vou aproveitar que já estou com ele e vou fazer a pintura aqui da parte do focinho. Ele também vai ter um tom mais amareladinho. Aqui. Ó. Vou fazer um pouquinho da base da parte onde que tem o mel aqui. Porque eu vou pintar esse aqui também com um tomzinho mais de tom de ouro, né? Só a base mesmo, bem fraquinho, não precisa fazer muito. Agora eu vou pegar o amarelo sol, tá? Que é o equivalente a um amarelo ouro. Vou aplicar um pouquinho aqui sobre essa parte do mel, mas eu vou deixar aqui no meio mais clara, tá? Vou trabalhar mais nas bordas mesmo. Então, aplica mais nas bordas e vou puxando para dentro. Para dar um aspecto, para dar um volume nele. Aqui. Faço a mesma coisa aqui nesse mel. Essa parte aqui de baixo, ela precisa ser mais escura, né, para dar um volume. Essa parte aqui ela fica um pouquinho mais escura. Para dar o volume, geralmente eu utilizo os tons de marrons, uns tons de amarelos mais escuros. Aqui no caso eu vou usar o canela, tá? Ó, vou fazer um leve contorno aqui com o canela e com o movimento circular eu vou mesclando as cores aqui. Não é para ficar marrom, é somente para dar essa parte de contraste aqui e definir um pouquinho a sombra. Se passar bem fraquinho, ele fica uma cor meio dourada, assim, sabe? Mas ainda não é marrom, ó. Bem suave, e aqui embaixo eu posso apertar um pouquinho mais para poder marcar o contorno. Se fosse um contorno, mas bem fraquinho. Faça a mesma coisa aqui em cima essa parte do mel. Mesclo aqui e faço um contorno
colocando um pouco mais de cor nessa parte de baixo. Isso é bem simples. Agora, aqui, ó, já que eu tô com o marrom na mão, eu vou fazer a base dessa parte da colher que ele está utilizando. Pode usar esse tom canela ou um tom de marrom mais claro também. Ó, aplicar um pouco aqui. Vou passar um pouquinho aqui no focinho dele, que vai ser um tom mais escuro, mas que não chega a ser um preto. Então, apliquei aqui. Vou aplicar um pouco na mão dele também. Eu vou começar a passar um pouquinho aqui nessa parte do potinho. Aqui, como ele é um papel texturizado, vai estar bem nítida, bem visível a textura. Mas se vocês verem a passada em várias direções e com a mão mais leve, dá para fazer umas misturas muito bonitas. Esse papel e retira quase toda a textura. Uma dica também de utilizar para fazer a pintura quando tem a textura assim no papel, ou a textura do lápis mesmo marcado, é utilizar um lápis macio, tá? Para fazer a cobertura, e em algumas áreas você pode usar um lápis mais duro, que ele faz a mistura de cor daí. Sabe? Ele funciona como se fosse um blend, tá? Eu quero fazer um vídeo só sobre blend, tá? Eu recebi o grande presente da minha amiga, a Miriam, um blend da Prismacolor, que eu fiquei encantado com o produto, né? Eu não conhecia, já conhecia de vista, assim, e de falar, né? Mas nunca tinha utilizado realmente. E o Blender é uma coisa maravilhosa, assim. O lápis Blender, né? Vou aplicar aqui. Agora eu vou pegar um marrom mais escuro, que aqui no caso é o chocolate, tá? Mas pode usar tipo sépia, que é um lápis bem escuro, marrom bem escuro. E eu vou aplicar aqui, ó, sobre este marrom, só nessa parte interna, onde tem mais sombra, como se fosse, ó. Eu não estou utilizando preto, tá? Mas se não tiver esse tom aqui mais escurinho, dá para usar um marrom bem escuro, que vocês têm também. Eu apliquei aqui. Essa parte de baixo aqui eu vou dar um pouco mais de carga, porque aqui é como se fosse uma sombra do pote, tá? Ó, eu vou mesclando aos poucos para deixar essa região da base do pote mais escura. Tirar aqui um pouquinho, vou fazer o contorno aqui embaixo. Eu sou muito fã dos lápis da Tris. Já falei em vários vídeos sobre isso. São lápis realmente que me encantaram. Tem muita gente que não gosta deles pelo fato de eles terem bastante cera na sua mina. Então depende a forma que vocês forem utilizar, talvez não possa ser do agrado de todo mundo, né? Mas é que existem muitos tipos de lápis, muitas marcas, e cada uma tem as suas características. Então depende do uso que você faz do produto, né? Pode ser bom, ou pode agregar, ou pode não ser bom para aquele tipo de trabalho, né? Ó, vou deixar aqui, vou voltar com areia novamente para fazer um reforço em algumas áreas. Vou aplicar sobre ele também, porque aqui a intenção é ficar uma textura mais marrom, né, do que realmente um tom mais escuro. Vou fechar aqui embaixo. Você pode apertar um pouquinho mais, ó, para fazer a mistura.
Vou voltar com chocolate novo para fazer essa parte da madeirinha, onde que deixar ele mais escurinho. Um dos usos do lápis e que se consegue muitas coisas é esse uso de camada, sabe? Que a gente é meio que condicionado de que a gente só pode usar os lápis de uma cor só. Então, se eu não tiver tal tom, eu não posso colorir, sabe? E não é bem assim que funciona. Vou voltar com o amarelo ouro e vou fazer a parte interna do potinho. Estou. E vou escurecer as bordas com canela. O marrom e o amarelo combinam muito bem. Ó, vou deixar um pouco mais marcado aqui, só para dar uma profundidade. Vocês podem utilizar o preto também. Deixa eu pegar um tom de marrom aqui. Deixa eu ver, marrom não. Vou pegar esse aqui, que é uma cor que eu gosto muito. Que é o marrom telha, tá? Que ele é um tipo uma cor meio bordô, assim. E vou aplicar um pouquinho aqui nessa parte da lateral aqui, só para deixar um tom. Ele é um marrom que tem uma pegada mais avermelhada, tá? E vou fazer uma sombrinha como se fosse aqui nas laterais e na base. Fosse um brilho, digamos assim, um reflexo, né? Mais avermelhado nas bordas. Beleza. Ó, eu vou continuar aqui com o amarelo sol e vou fazer com a ponta bem feita. Eu vou fazer pequenos riscos e puxando para a parte interna. Só para deixar um pouco mais evidenciado as bordas que vão da parte das partes mais escuras para a parte interna do peitinho que tem um tom mais claro. Passo somente um risco aqui. Isso, somente riscado assim mesmo, dessa forma. Agora eu vou pegar o tom canela e vou fazer a mesma coisa, puxando pequenos risquinhos, tá mesclando com esse tom aqui para fazer a direção do pelinho. Vou fazer a base aqui. Vou preencher toda a parte do pelo que falta aqui com um tom canela, tá? Isso, já fiz a primeira camada aqui do tom de marronzinho. Deixa eu ver, eu vou pegar um outro tom de marronzinho um pouco mais suave, não tão avermelhado. Isso, esse aqui, ó. Eu vou usar agora o marrom, tá? Que não, esse aqui não tem tons avermelhados, que eu não quero isso, né? E vou começar a escurecer algumas áreas. Ó, vocês repararam que aqui eu deixei um pouco mais claro essa parte do rostinho, né? Então eu vou aos poucos fazendo a mistura aqui. Aqui, como ele está usando o cachecol, essa região aqui vai ser um pouco mais escura, tá? Então eu posso deixar um pouco mais marcado aqui embaixo. Passando um risco assim, como eu fiz aqui em cima também, ó. Deixei um pouco mais marcado. Então agora eu só vou fazendo pequenos risquinhos assim, ó, puxando o lápis com distâncias médias, tá? E puxando com risquinhos para definir a direção que vai cair no pelinho. Ó, fazendo pequenas marcações assim.
depende da direção que quer, né? Deixa com mais próximo ou mais afastado. Mais afastado ele dá a impressão que o pelo é mais claro, tá? E áreas mais escuras, deixa a ponta bem feitinha e vai fazendo os risquinhos, ó. Aqui eu vou seguindo essa direção, ó, seguindo essa direção em sentido à patinha dele. Vou fazer uma outra massagem aqui um pouco mais forte, tá? Para deixar mais marcado a mão dele, o bracinho. Isso vale pro outro bracinho dele também, tá? Vou voltar agora com o chocolate, tá? O marronzinho mais escuro, ou sépia também. E vou fazendo, ó, escurecendo algumas áreas aqui para dar mais contraste, tá? Sempre fazendo os risquinhos, tá? Vocês podem puxar algum fio para fora, ó. No caso, eu posso deixar uns fios mais soltos que saem para fora. Se a intenção é deixar um pelo mais grosso, sabe? Mais intenso. Se for pelos mais finos, pelos curtos, a distância dos traços tem que ser bem próximas, tá? E aí vai mesclando aos poucos. Para ficar o efeito de riscado, mas sem muita área, digamos, branca, sabe? Pode deixar os pelos dele mais dourados também, fica bem bonito. Aqui na patinha eu vou escurecer essa região aqui mais do meio, onde que tem aquelas almofadinhas, sabe? Aqui, ó. Com marrom mesmo, mas marrom não, esse tom chocolate. E as bolinhas também, essa da almofadinha. Aqui é a mesma coisa. Não, essa área aqui vocês podem dar uma incrementada, passando com a mão mais suave e um movimento circular para deixar umas áreas mais escuras. Principalmente para deixar uma área mais escura de sombra, ó. Mesma coisa. Agora eu vou escurecer o focinhozinho dele da mesma forma. Aqui na base mais escura e vou deixando a mão mais suave para ficar esse ponto de luz aqui na parte de cima, tá? Ó, faz o trilho da boca e marca um pouquinho mais o focinho. Pintar o olhinho dele. Aqui, ó, essa parte de cima da orelha, eu vou usar o areia de novo. Para deixar aqui essa parte mais clarinha em tom de cremezinho. Acho que vou dar uma retirada um pouco mais do grafite, ó, de algumas áreas. Claro, aqui eu tô fazendo um pouco mais acelerado, mas vocês podem fazer com mais calma, né? Com um desenho mais rápido, de acordo com o que vocês querem. Eu vou usar um pouquinho do laranja, tá? Para dar uma incrementada ainda nesses tons aqui, ó. Como bem suave, só para deixar mais forte esse tom dessa cor do mel. Só em algumas áreas aqui. Estou super dando um efeitinho.
E agora eu vou, para pintar o cachecol, eu vou fazer 2 tons de azul, tá? Primeiro eu vou começar com um tom mais claro. Vou aplicar aqui em cima, bem suavezinho. Praticamente eu vou fechar todo, quase fechar todo ele, tá? Com esse tom de azul mais claro. E vou deixar um tom de alguns detalhes em um tom mais escuro. Agora com o azul real, tá? Eu vou fazer pequenos detalhezinhos aqui, ó. Vou deixar mais escuro aqui embaixo, para dar dar uma área mais escura, mais de sombra. Ó, não tô fazendo força nenhuma, ele tá ficando... Esses lápis da atriz, eles são bastante pigmentados, eu gosto bastante. Talvez essa parte negativa dele ser mais macio e enceradinho sejam para o uso em um papel muito liso. Papel muito liso, realmente eu acredito. Eu testei e também achei ele um pouco mais chatinho. Papel mais liso, mais um texturizado, ou que tem uma leve textura, eu achei maravilhoso, assim. Aqui eu vou fazer pequenos risquinhos, ó, que vai ser um cachecol listradinho. Só para fazer uma textura, né, do tecidinho. Ó. Bem vertical mesmo. E já vai dar um efeito de volume, né? Vamos fazer essa parte do detalhezinho. Já tá chegando nos finais. Aqui eu vou usar o preto, tá? O preto aqui eu vou pegar o da Giotto mesmo, ó. É o pretinho. E eu vou fazer alguns detalhes, ó. Por exemplo, o preto do olho deixar mais intenso, né? Posso fazer algumas áreas um pouquinho mais escuras, ó. Só para definir meio que como fosse um contorno, mas bem sutil. Deixar aqui essa área um pouquinho mais escura aqui da almofadinha. Eu gosto muito de usar o lápis no movimento circular também. Eu acho mais fácil de mesclar também as cores, né? Ó, vou fazer um blendzinho aqui dessa parte da sombra, com bem suave. Vou mesclando para deixar essa área um pouquinho mais escura. Bem sutil, sabe, esse acabamentinho aqui. E vocês podem fazer de acordo com o jeito de vocês, né? Com outras cores também, que essa técnica é muito simples. De fazer o colorido da forma de vocês. Seu jeitinho. Importante é colorir, né? Ó, definir um pouco mais aqui. E nessas áreas aqui eu vou deixar mais escuro para definir mais o contorno, né? Ó. Embaixo. Aqui o contorno da boquinha. E aqui embaixo mais escuro mesmo. Vou pegar aqui, ó, o que eu não usei antes foi o tom bege. Tom bege não, o tom nude. E vou fazer um detalhezinho aqui na bochechinha dele, ó, aqui um pouco mais claro. E aqui, só feito mais delicado. Você pode fazer o melzinho na boca dele também, fica bem bonito. Ó. Aqui em cima também. Aí o geral é mais definir alguns detalhezinhos. E era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se olhou até agora, deixe um gostei, tá? Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.